Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um bate-papo e uma live. Essa terça-feira, dia 1º de setembro de 2020, terça-feira chuvosa aí. Estamos aí ao vivo aí para fazer mais um bate-papo, junto com o meu amigo Jânio Xerife, pré-candidato do Novo aí a vereador. E fala, Leonardo, tudo certo? Estamos aí. E vamos falar aí hoje sobre empreendedorismo. O Jânio que tem uma história bem bacana aí dentro do empreendedorismo. E aproveitar o tempo dele aí para a gente fazer uma conversa aí dentro de assim que ele chegar aqui. Mas para quem não sabe, ontem a gente fez a nossa convenção municipal aqui em Jaraguá do Sul. A partir de ontem, dia 31 de agosto até dia 16, são as convenções partidárias municipais, na qual definem, né, saem as atas dos candidatos e pré-candidatos até o momento, né, de cada cidade. Então, na qual foi homologada aqui a nossa chapa aqui de Jaraguá do Sul, dos pré-candidatos para esse ano aqui em Jaraguá do Sul. Então, estamos, né, a campanha começa dia 27 de setembro, então quem estiver acompanhando a gente aí vai saber um pouco mais durante o tempo aí para a gente poder fazer o bate-papo com ele aí sobre empreendedorismo, algo bem interessante, principalmente nesse momento aí apesar da pandemia, a gente viu que o número de empresas está aumentando, conforme dados aí da Jusesc e do Fonte Nacional, que é algo que a gente entende que deve ser um movimento de muitas pessoas, que provavelmente grande parte delas aí perderam seus empregos e foram para o empreendedorismo para sustentar sua família, ter uma fonte de renda, e então entraram no mundo corporativo, né? Vale lembrar também que no Brasil 99% das empresas são micro e pequenas empresas, né? Então normalmente se tem a ideia que eu sou empresário, né? Eu sou sócio de uma empresa. O cara já pensa, o cara dentro de atrás de uma mesa de mogno, né? Uma sala com secretárias. Mas vamos ser bem sinceros, né? No Brasil isso é quase extinção, né? Grande parte dos empreendedores são mesmo, como falei, 99% são aqueles que estão junto com os colaboradores, que fazem venda, fazem cobrança, fazem compra nas suas empresas. Então, essa é a realidade do empreendedor no Brasil. E que gera muito emprego, né? São mais de 50% dos empregos no Brasil são gerados através das micro e pequenas empresas. Então, por isso a gente defende tanto a desburocratização, a diminuição da carga tributária, porque essas pessoas, além de pagar muitos impostos, têm uma estrutura muito enxuta, né? Então, como é que se organizam com tudo isso? Jânio, tudo certo? Tudo certo, Leandro? Estás me vendo? Agora sim, só baixar um pouquinho mais tua câmera aí que está aparecendo mais janela do que você. Eu estou com dificuldade que na minha tela não está aparecendo a minha imagem na minha tela. Ah, é? Está escura? Não consigo regular por isso. Ah, mas agora tu volta lá porque Está me chegando bem. agora tu ficou deitado aqui na visão pro pessoal aqui. Deixa o teu celular de pé aí, por favor. Então até o Jânio se ajeitar ali, ele estava comentando então que grande parte dos empreendedores, que como a gente estava conversando, eles são formar serviços, né? 99% dos empreendedores aqui no Brasil são assim, e que, né, tem que parar com essa estigma aí de empresário, que o pessoal acha que é todo mundo, né, como eu falei, dentro de uma baita corporação, com estrutura toda de vidro, e não, né, a realidade do empreendedor brasileiro é dessa forma, né, são pessoas mais simples aí que estão empreendendo para sustentar sua família, as pessoas e tudo mais. Fala, Jânio, agora sim? Eu te vejo e ouço bem, o problema é que eu não vejo a minha imagem, mas se vocês me ouvem e veem, tá bom. Mas tá bom assim tá de acordo. Tá, eu só não vejo eu mesmo, mas tudo certo.
Não, mas tá bonitão como sempre. Então, Jânio, muito boa noite, né? Obrigado aí pela participação desse bate-papo aí dessa terça-feira à noite. Chove aí na Barra também, não? Chove na Barra e a Barra tem uma particularidade, ela amanhece mais tarde, ela tem neblina e sol. Quando no centro tem sol, 2 horas depois tem sol na Barra. Ah, então. Então, legal, Jânio. Então, Então, por é uma favor, se realidade. quiser fazer as vezes, então, de se apresentar para o pessoal aí que ainda não conhece o Jânio Cautels, por favor, tá com a palavra. Boa noite, Leandro. Obrigado pela oportunidade, nossa segunda live, né? E parabéns pela homologação ontem do Diretório Municipal da tua pré-candidatura a prefeito. Parabéns a todo o time, inclusive, que foi homologado ontem, né? Para quem não sabe, foram 10 pré-candidatos a vereador e a chapa majoritária com o Leandro e o Coronel Gonçalves. Parabéns a todos aí pelo trabalho e a todo o pessoal de apoio que fez com que essa equipe, grande equipe, talentosa, chegasse até aqui. Eu sou o Jânio Calpers, conhecido também como Xerife, uma particularidade da minha personalidade que acabou incorporando esse apelido. Não sei se isso é bom ou ruim, incorporou, e apelido a gente não pede e a gente não consegue tirar, né, Leandro? Isso acontece, né? Sim. Tenho 59 anos, sou divorciado, tenho 2 filhos, Daniel e Eduardo, meus 2 grandes tesouros, presente de Deus mesmo, né? Venho de uma família de 12 irmãos, pais e mães, talvez hoje em dia eles fossem chamados de sem terra, não sei exatamente como seria a definição para eles, como cidadão, né? Meu pai era chamado de meeiro, na época ele plantava em terras e recebia 25% do que produzia. Sim. Aí, esse 25% ele sustentava os filhos, né, os 12 filhos. Então, eu lembro que até os meus 8 anos o pai e a mãe não tinham casa, eles moravam em casas dos fazendeiros, que eles, a cada ano eles iam para uma fazenda diferente, arrendar esse espaço para poder sobreviver. Era uma história de luta e trabalho, né? A gente só tem o entendimento da nossa vida quando se torna adulto, né? Sim. E o entendimento real de cidadão e de filho é quando a gente se torna pai. Comento com as pessoas assim, feliz do filho que tem pai vivo quando se torna pai. Né? Então, tu está vivendo essa experiência agora, Leandro, deve estar imaginando do que eu estou falando, né? Eu não Sim. tive o privilégio de ter meus pais vivos quando nasceu meu primeiro filho, há 29 anos. É uma coisa incrível como todos nós conseguimos valorizar e reconhecer mais nossos pais. Então, já deixo aqui uma dica para os jovens aí, né? Que Sim. olhem para os seus pais, né? Procurem ver neles um olhar diferente, para que não precise chegar na minha situação de ser pai para reconhecer os pais que tive. Claro. Faço essa pequena introdução para poder falar um pouco do orgulho que eu tenho, da minha essência, da minha origem, né? Sim. Então, aos 10 anos, nós tínhamos uma tradição, os pais nos educavam para ser empregado doméstico, os meninos e as meninas para ser babá. Então, terminava a primeira série e a gente ia para o sítio, assim, trabalhar de empregado doméstico. Então, estou fora de casa desde os 10 anos e sempre dessa forma, né? Aí, Sim. aos 17, eu sou natural de Criciúma, aos 17 fui para Joinville, para trabalhar de metalúrgico na Tupi, e aos 23 vim para Jaraguá do Sul, que transformou minha vida. Cheguei, ficaram num caminhão, ô Bodão, abraço, você deve estar aí por aí, Bodão, você foi o motorista que me trouxe para Jaraguá do Sul, do teu caminhão de carona, gratidão para ti, cara. E aí aqui eu tive a oportunidade de uma cidade impressionante, incrível, uma cidade, ela tem de tudo, ela tem jeito de interior e ao mesmo tempo é uma cidade desenvolvida, que quem vem para cá não tem como se apaixonar. Tenho experiência de várias pessoas que vieram de São Paulo, parentes meus, uma irmã e alguns sobrinhos que chegaram há pouco tempo, e o gerente de um dos meus negócios, eles se apaixonam e não tem como não se apaixonar. Sim. Então, o Jaraguá ofereceu essa oportunidade, eu construí minha história de sucesso profissional, meu crescimento pessoal, voltei a estudar, depois só tinha 4ª série, concluí meu 2º grau. Na época ainda era profissionalizante, agora está voltando, né? Sim. Primeiro ano chamava núcleo comum, depois 2º, 3º ano tinha administração, contabilidade e pedagogia, fiz pedagogia. Então, eu sou um professor também, né? Professor de curso de 3ª, 4ª série, tive uma experiência na sala de aula que não foi nada agradável, porque eu esperava
que eu encontraria uma sala de aula do mesmo tempo que eu era criança, e aí eu não consegui me adaptar. Na verdade, o mundo evoluiu e eu não evolui. Eu não, Sim, eu não, eu não consegui evoluir para aquela sala de aula e percebi que não seria um bom professor. E aí eu fui mudar de ser vendedor na época da Seara, né? Comecei nessa experiência aos 26 anos, estava fazendo ciências contábeis, aí larguei tudo por um sonho de ser vendedor. Esse sonho me fez ganhar bastante dinheiro, a questão de comissão, me descobri muito talentoso para essa finalidade, e aí a área comercial entrou na minha vida, então fui gerente da Aurora há 23 anos, e desde 2012 eu pedi demissão lá e vim cuidar dos meus negócios. Tenho a Xerife Cervejaria, aqui na Barra, e tenho a Calfis Indústria e Comércio, que é uma prestadora de serviços para frios, que é uma experiência que eu tive enriquecedora na questão do empreendedorismo, sabe? Onde sim, os desafios foram imensos, né? É uma história desafiadora mesmo, sabe? E que, felizmente, eu consegui superar todas as burocracias e obstáculos que o poder público nos coloca. E, então, assim, a gente tem propriedade para falar sobre esse assunto. E ele sim. ao mesmo tempo que essa experiência enriqueceu o meu currículo e minha capacitação, eu sempre falo assim, eu acho que a única pessoa que eu tenho medo é de mim mesmo, sabe? Com relação à coragem de empreender, né? Eu acabo me limitando, às vezes, podia empreender mais, mas acabo me limitando. Talvez por uma questão de essência, muito pobre, lá na infância, complexo de inferioridade, não me considero merecedor, já muitas vezes tratei disso, sabe? Sim. E aí surgiu a política, né, Leandro? Aí eu sempre, desde 89, né, na campanha do seu Duve lá, para deputado, foi o terceiro mais votado do Estado, uma grande surpresa. Duve, um abraço para ti, meu querido, meu mentor político. E aí, mas nunca me identifiquei com partido algum, porque eu vi as coisas que não me encantavam, né? E o Novo descobri por acaso na internet, pesquisando assim, aquela história incrível de voluntariado, 181 voluntários que resolveram criar um partido político para ampliar a sua atuação no voluntariado, e isso foi me encantando, e fui estudando, fiquei um ano estudando na internet, até perceber que, pô, tem que pagar para se entrar nesse partido, pagar para se Sim. filiar, ficha limpa, entendeu? Tantas coisas foram acontecendo até que nós nos encontramos, Helena. E eu Sim. convidei você para falar um pouco mais sobre o Novo, e aí a gente, naquele dia, mais duas pessoas se filiaram e fomos construir histórias junto com o partido. Hoje eu me sinto feliz e orgulhoso de fazer parte dessa história. Sou grato aos fundadores do Partido Novo por ter gerado essa oportunidade para todos nós e para o Brasil de uma nova forma de fazer política, né? Então, Sim. é muito interessante, tantas coisas que foram acontecendo. Hoje eu estou assim, há 2 anos eu odiava política, né? Sim. Hoje eu posso dizer que eu sou apaixonado por política, é uma mudança muito grande. Sim. É isso aí, Mas cara. é isso Acho aí. que minha Já deu uma nova cara para nossa live de hoje aí, com toda essa história aí. Com certeza a gente vai voltar aí nos seus empreendimentos daqui a pouquinho aí para falar sobre esses desafios aí, né? Mas eu obrigado, Leandro. vou aproveitar rapidinho então para me apresentar para os teus amigos, né? Porque como a gente compartilha na internet os amigos. Então eu sou o Leandro Chimeque Gonçalves, tenho 38 anos, sou aqui de Jaraguá do Sul. Sou empreendedor, sou casado, pai de 2 filhos. E por ser empreendedor, também sempre participei do movimento Jovem Empreendedor, no núcleo de jovens empreendedores, a SIGES APEV, no qual eu me interessava para compartilhar experiências, evoluir, né, no associativismo em conjunto. Ali, como voluntário, depois fui para a Associação de Micro e Pequenas Empresas, a APEV, depois fui para vice-presidente da SIGES. Aí também, como a gente é voluntário, a gente começa a fazer um bom trabalho, vão dando mais trabalho para a gente, né, Jane? Então, me convidaram para participar do Conselho Penitenciário aqui de Jaraguá do Sul, e que depois também gerou um convite para ser da Associação de Segurança Pública aqui do Vale do Itapocu, no qual, esse monte de desafio aí, no qual eu encarei, em paralelo à vida empresarial, durou de 2004, né? Está durando até hoje, então 16 anos aí de voluntário no associativismo, tanto de segurança pública quanto empresarial. E dedica muito nas nossas causas aí, da nossa comunidade. A comunidade de Jaraguá do Sul é muito participativa,
muito presente para fazer a nossa comunidade dar certo, e por isso somos tão diferenciados. Mas vi no final de 2017 que precisava fazer algo diferente, colaborar em outro lugar, que não fosse as associações empresariais. E identifiquei que lá na associação empresarial a gente reclamava muito, né? Então, poxa, mas muita burocracia, muita lei, muito imposto, muita obrigação para cima dos empresários. E vale lembrar, né, como eu estava falando no começo, que os empresários, 99% dos empresários brasileiros são de pequenos negócios, né? Então, pessoas que têm no máximo 10 colaboradores, que ganham menos de 2 salários mínimos por mês. Então, essa é a realidade do empreendedorismo do Brasil hoje. Então, esse é o raio-x. E aí eu pensei, não, vamos ter que sair da indignação, de parar, né, de ficar reclamando, e vamos fazer alguma coisa diferente. E assim como o Jânio, encontrei no Partido Novo uma possibilidade de fazer diferente, uma oportunidade, porque no Novo você se coloca à disposição, então você se lança candidato, não tem ninguém te puxando. É você mesmo que tem que se colocar à disposição. Em 2018 fui candidato a deputado federal, fui o segundo mais votado em Santa Catarina, elegemos o Gilson Marques, um dos melhores parlamentares do Brasil, pelo ranking dos políticos, que nos deixa muito satisfeitos. E em 2020 resolvemos encarar esse novo desafio, estamos como pré-candidato a prefeito aqui de Jaraguá do Sul. Mas tudo isso é de forma a colaborar com a nossa comunidade e continuar evoluindo como cidadão, né? E como evoluir a nossa comunidade em conjunto. Então, tudo que a gente pode contribuir, devolver, né? Porque temos saúde, temos emprego, né? Temos negócios aí que estão dando certo. Então, o que a gente pode fazer para devolver para a nossa comunidade? Então, eu entendo que esse trabalho faz parte dessa devolução nossa, minha principalmente, para a nossa comunidade. Mas, Jânio, apresentados, né? Vamos agora conversar um pouquinho mais sobre o empreendedorismo. Eu fiz aqui uma breve explanação sobre o mundo corporativo, né? O empreendedorismo aqui no Brasil, né? O Brasil, ele não é um país muito hospitaleiro para empreendedores, né? Ele está em 124, lembrando que nós temos menos de 200 países aí, em liberdade para se empreender. Ele é o 4º país do mundo que mais taxa empresas. Então, ele só perde para aqueles países, né, daqueles que são muito, muito subdesenvolvidos, né? Ele é o 144 de liberdade econômica do mundo. E ele leva, em média, 79 dias para se abrir uma empresa aqui no Brasil. Além do que, para se calcular a carga, os impostos para se pagar aqui no Brasil, uma empresa leva, em média, 1.501 horas por ano para calcular quanto ela tem que pagar de imposto para o governo. E por que tudo isso? Né? Porque nós temos uma legislação muito complexa, né? Então temos uma federação, daí temos 27 estados, e que cada uma tem uma legislação estadual, e que tem que ficar sempre estudando para ver se não está complicando a vida, né, ou cometendo alguma infração quando você vende para outro estado que não é o seu. E desde a Constituição Federal foram emitidos, né, 363 mil novas normas desde que foi feita a Constituição Federal. Pensa na mutação que foi feita desde então. E tudo isso gera esse caos, esse manicômio jurídico que a gente diz que o empreendedor tem que entrar e no facão tentar desbravar para ser empreendedor no Brasil. Essa é uma constatação, e eu queria já aproveitar o exemplo do Jânio, porque, para quem não sabe, a empresa dele de fatiador, né, de frios, é assim que pode falar, Jânio? Fatiador de serviço de fatiamento. Então, e ele precisou passar pela legislação da Anvisa para fazer a certificação, para poder certificar os seus produtos, na qual ele manuseia. E conta um pouquinho aí para nós, para mostrar toda a burocracia que foi para você abrir essa empresa e para estar empreendedor hoje em dia, só para a gente ter um exemplo aí para a gente debater. Ô, Leandro, eu continuo sem ver a minha imagem, eu estou bem enquadrado, a minha imagem está bem enquadrada na tela aí?
Tá, continua bonitão aqui para mim. Obrigado, Leandro. Não te pago nada, não vai ter chope para ti não, hein, cara. Oh, assim, eu comecei essa atividade de prestador de serviço de fatiamento de fios em 2000, né? E na época eu montei aqui na Barra uma empresa que era compartilhado, um galpão compartilhado a casa de carne e o fatiamento, tinha inspeção estadual. Em 2005, houve a necessidade de atender meu cliente, passou a operar fora do estado, eu tive necessidade de inspeção federal, serviço de inspeção federal vinculado ao Ministério da Agricultura. E eu comecei a fazer a solicitação para que meu negócio pudesse mudar esse status, né? E me deparei com uma dificuldade muito grande. Não vou contar a história porque ela vai muitas horas de conversa. Então, eu consegui a aprovação, a certificação, em 2006 eu consegui a aprovação, inaugurei dia 8 de novembro de 2011. Então, nós estamos falando de 5 anos, né? O que mais aconteceu, o que mais dificultou a vida foi a questão financeira, porque existia um orçamento para que o negócio acontecesse. E a obra, a compra do terreno, tudo isso foi tramitando em paralelo à solicitação da certificação. Inicialmente, quando eu apresentei o primeiro projeto, houve uma ideia de que de 6 meses a 1 ano eu estaria certificado. Era o tempo de fazer a obra, sabe, Leandro? De construir, de fazer dentro dos trâmites normais, era a certificação também da obra, né? Tem toda uma questão de fluxo, né? E, lógico, que quando eu comecei o investimento, eu imaginava que, sei lá, no máximo, 18 meses, estaria faturando, né? Sim. Então, quando eu me deparei, nada acontecia, não tinha aprovação, e as coisas não aconteciam, eu comecei a entrar em desespero, sabe? A maior dificuldade que eu percebi é que não existia canal de comunicação, era um escuro, era uma escuridão, eu estava mergulhado nela. Quando eu pensava eu estava em Jaraguá, de repente não estava mais, estava em Blumenau. A Blumenau não estava mais, estava em Florianópolis. Então, nessa que vai e vem, Jaraguá, Blumenau e Florianópolis, eu fiquei aí até 2010, mais ou menos, para finalmente para a esfera federal, que seria a aprovação final do meu CIF, sabe? Sim. Foi muito difícil, sabe? Quando finalmente foi a Brasília, eu pensei, agora danou-se, né? A gente tinha aquela visão de Brasília, e felizmente lá é que tudo andou, sabe? Né? Brasília eu consegui, assim, ser muito bem atendido por uma pessoa do órgão, né? Que pegou meu projeto e, tipo assim, falou assim, me sinto envergonhado como servidor público que você está passando por tudo isso. E ele acelerou e deu um trâmite normal, não sei exatamente o que aconteceu. E eu lembro, nunca vou esquecer, quando eu recebi o e-mail de que eu estava certificado, sabe? Talvez tenha sido, depois do nascimento dos meus filhos, o momento mais emocionante da minha vida, né? Porque quando você é empreendedor, você é um sonhador, é um idealista, você quer empreender, né? Você Sim. quer gerar emprego, riqueza, e eu tenho o pensamento de compartilhar a riqueza que eu gero, né? Não busco o meu bem-estar, quero o conforto da minha família, mas eu busco compartilhar com as pessoas, sabe? Então, foi um momento muito, muito emocionante, mas essa burocracia, na verdade, ela me fortaleceu muito, porque hoje tudo para mim é fácil, sabe, Juliano? Essa história, ela é uma história forte, impactante, né? E Sim. assim, vamos dizer, graças a ela, eu consigo hoje encarar qualquer desafio com uma tranquilidade muito, muito fácil, né? Resumidamente, eu acho que é isso, né? A minha história com relação à certificação. Hoje, meu CIF é 3462, é aquele selinho redondinho que você tem nos produtos, pessoal, que é muito difícil de conquistar, mas quando você conquista, ele tem um peso muito grande. Sim. Mas é mais um exemplo, né, Jânio, assim, a gente sabe da importância do cuidado, né, com o manuseio de alimentos, mas qual o empreendedor que consegue aguardar tanto tempo para se empreender assim no Brasil, né? Então, o seu exemplo ali mostra o quanto você precisa ter resiliência, persistência, e fluxo de caixa, principalmente, coisa que no Brasil os empreendedores, grande parte, acabam empreendendo por necessidade e não tem uma capacidade financeira tão grande para aguardar todo esse trâmite que você estava nos passando aí, né? Então, por isso, cada vez mais a gente precisa, e queria pegar esse ponto como exemplo, e que é o que o Novo defende, né, Jânio? A desburocratização, Sim. a simplificação dos processos, a digitalização do processo, para que as coisas sejam mais ágeis, porque muitos, né, e não falo só do empreendedor em si, mas também de todo o cidadão não tem tanto tempo assim para empreender
gerar resultado e faturar. Então, é preciso ser mais ágil e hoje com a tecnologia, principalmente na era digital na qual estamos passando aí, ficou tudo muito mais fácil. Então, hoje você abrir uma conta num banco, você bate foto dos documentos, bate uma foto sua e você faz essa abertura dessa conta em questão de horas aí. Então, por que a gente não consegue, hoje com esses mesmos mecanismos, fazer a agilização dos processos que estão aí no Brasil, emperrando os negócios? Porque quando você emperra um negócio de evoluir, de se credenciar, você está segurando empregos, segurando desenvolvimento, segurando investimento, porque aquela pessoa que está desempregada, ela não está pensando muitas vezes em construir uma casa, em comprar um apartamento. Agora ela precisa do emprego para poder começar a pensar nisso. Então, a partir do momento que você gera mais emprego, a pessoa tem uma carteira assinada, tem uma segurança, ela vai pensar, sim, e aí começa a girar toda a economia local a partir de um emprego que se gera, né? Então, quer falar alguma coisa, Jânio? Está aí piscando? Está fazendo sinal? Não, estou te ouvindo. Só que eu não consigo ver a minha imagem, eu estou um pouco incomodado, mas eu não sei se continuo na tela, sabe? Mas está tudo bem. Sim, não, está tudo certo aí. E vale lembrar que nós temos aí o desafio e aproveitar para fazer, falando primeiramente a nível nacional, fazer uma reforma tributária. A gente sabe que vai ser muito difícil, no primeiro momento, essa reforma tributária diminuir a carga tributária, ela vai, no primeiro momento, simplificar, então vai unir tributos. Então, é preciso também ter paciência para que isso tudo aconteça. Então, no primeiro momento, na minha visão, vai ser feita uma união de tributos, dentro das propostas que eu estou vendo lá no Congresso. E no segundo momento, estabilizado aí, vendo que não vai ter nenhuma alteração na carga tributária, a gente pode sim pleitear a diminuição da carga tributária, porque, assim como todos nós sabemos, porque sai do nosso bolso, a carga tributária no Brasil é uma das maiores do mundo, a gente paga como país desenvolvido, mas recebe serviços de país subdesenvolvido. Então, é um absurdo, não temos como arcar com mais tributos e, por isso, a nossa ansiedade por essa reforma tributária. Vale lembrar também, falando nisso, que o Novo e todos os seus representantes, eles não aceitam nenhum tipo de aumento de tributos. Então, todas aquelas momentos que a gente vê aqueles debates lá na Câmara dos Deputados, e no qual os nossos representantes participam lá em Brasília, eles estão defendendo justamente essa diminuição de burocracia, não deixando leis que podem aumentar os tributos ou aumentar as obrigações para acima dos produtos, na qual vai encarecer o produto no final para o consumidor. Então, são esses 8 representantes que o Novo tem lá, são os nossos vigilantes para que isso tudo não aconteça. Lógico que não conseguem defender todos, porque são 8 de 513, então somos ainda a minoria. Mas que já é uma chama lá de pessoas que estão defendendo todos nós aqui que somos os pagadores de impostos e queremos essa máquina cada vez mais enxuta para dar mais resultado e melhorar os serviços para nós aqui, principalmente em saúde, educação e segurança. Vale lembrar também que eu estive passando ano passado uma semana lá com o Gilson Marques, o xerife sabe disso, e dentro da Comissão de Constituição e Justiça, ele é muito defensor da diminuição de carga tributária e também da simplificação das leis. Então, lá, assim como no Conselho de Defesa do Consumidor, existe sim uma defesa muito grande ali para não inventar mais normas, mais leis, porque muitos deputados entendem que a sua atuação parlamentar depende pelo número de projetos, se é boa ou ruim, pelo número de projetos que ele coloca em votação, tanto nas comissões quanto que leva a plenário. Mas, às vezes, é muito mais prático e produtivo ele fiscalizar do que já está sendo feito lá e também
desburocratizar, né? Vale lembrar que nós temos vários representantes do Novo pelo Brasil fazendo um serviço de tirar a quantidade de leis que tem aí que não fazem mais sentido. Então, eles fazem, lá em São Paulo, quem acompanha os deputados estaduais, eles têm o revogaço, né, no qual eles juntaram várias leis inúteis que estavam atrapalhando o dia a dia dos empreendedores, que fizeram lá, acho que mais de 100 leis, uma pancada só, foram revogadas, porque eram exigências que estavam em lei, mas não faziam mais sentido no ano de 2020 para o empreendedor lá em São Paulo. Então é bom ter esses representantes que fiscalizem mesmo, que estão de olho não só em lei, na criação de novas leis, mas sim naquelas que estão lá há muito tempo, mas que não fazem mais sentido, mas que criam uma série de obrigações. Vale lembrar, né, aproveitando esse gancho, que o Gilson Marques, o nosso deputado federal aqui do Partido Novo, que no meu titular, né, eu sou o primeiro suplente dele, ele tem o projeto para revogar aquela lei que todos os estabelecimentos comerciais precisam ter o Código de Defesa do Consumidor em cima do balcão do seu estabelecimento. Poxa, em 2020, ainda obrigar uma empresa a ter o Código de Defesa do Consumidor impresso, né? Você precisa comprar o livrinho e deixar no balcão. E caso você não tenha, você ainda corre, está sujeito a levar uma multa de mais de R$ 1.000 o estabelecimento que não cumprir essa regra. Hoje, onde quase toda a população do Brasil tem um smartphone na mão, não faz mais sentido obrigar um empreendedor a sair até um estabelecimento para comprar um Código de Defesa do Consumidor e deixar lá no balcão. Eu estive até há pouco tempo aí num estabelecimento aqui em Jaraguá, na qual eu até estava olhando o Código de Defesa do Consumidor, porque é quase inusitado você ver, assim, né, quem pega para ler, e o balconista falou assim, pô, sabe que você é a primeira pessoa que está pegando esse livro na mão, eu nunca tinha visto ninguém pegar. E nas últimas folhas, Jânio, por surpresa, aquele Código de Defesa do Consumidor tinha virado um livro de desenho infantil, porque estava cheio de desenho de criança, assim, sabe? Então, olha só, uma obrigação, né, desnecessária, porque hoje, quem for consultar vai precisar de um celular, tem uma dúvida específica, não vai ter tempo de folhear, mas que empaca, né, encarece o empreendimento do empreendedor, burocratiza, porque ele tem que tirar um tempo para fazer isso, para comprar o livro, disponibilizar, e ainda gera um risco, né? Porque vai que alguém leva esse livro dali e no outro dia aparece um fiscal e o livro não está no balcão, ele pode corre o risco de levar uma multa e de até um salário mínimo. Então, são esses exemplos que parece pequeno, mas se somar, né? Soma primeiro o Código de Defesa do Consumidor no balcão, depois tal plaqueta na parede. Aí, se você é optante pelo Simples, se você tem... Então, assim, são várias obrigações que o empreendedor, quando está empreendendo, ele só quer trabalhar. Ele não quer ficar se preocupando em burocracia, em cumprir essas normas, que grande parte não fazem mais sentido para o seu empreendimento, né? Jânio, quer contribuir? Eu estou vendo que tu está aí ansioso. Não, eu estou ansioso, não, estou satisfeito com a tua aula. Estou aqui usufruindo da tua experiência, teu conhecimento, principalmente agora na tua preparação para o processo aí de prefeito, né? E a tua experiência em Brasília, que a gente já conversou sobre ela, impressionante. Eu gosto muito quando o Gilson fala de que se revogar só as leis ruins já está bom, né? Então, eu penso também dessa forma, assim, o grande problema que eu vejo do empreendimento são as surpresas, sabe? Sim. Então, existe uma nova regulamentação, que nem agora essa semana eu recebi, que tem que ter no ambiente, por exemplo, que eu tenho fatiamento, né? Eu tenho que ter pressurização de ar, né? Eu entendo que a segurança alimentar ela é indispensável, né? Nós, como somos o principal interessado em colocar na boca do consumidor uma segurança total e absoluta, né? Sim. Isso é nossa maior vontade como dono de negócio ou como empreendedor, né? A gente sempre tem a preocupação. Apesar de tentar e passar a imagem a nosso respeito, diferente dessa, a gente busca sempre o melhor serviço, a melhor qualidade, a melhor segurança quando se fala de alimentos, né? Então, você começa a pensar, pressurizar o ambiente,
refazer todo o processo produtivo, né? É muito difícil, porque tem que buscar novamente recursos, e bem no momento de pandemia, você tem que começar de novo, a cabeça vai ficar pensando, o que você faz agora com esse novo? Aí vem orçamento, vem pesquisa, tudo isso, sabe? E aí não tem informações claras de como fazer, e isso começa a preocupar. Oi, Jânio. Não sei se para vocês, mas Da pessoa empreender. É guerreiro empreendedor do Brasil. Vejo que assim as pessoas falem muito por causa dessa pouca disposição de encarar esses grandiosos desafios. Estava vendo a experiência da minha irmã, para contar rapidinho também, que foi, ela comprou uma empresa de pães artesanais, né? Então ela tinha lá um valor X, sei lá, tantos mil reais que ela fez umas economias e foi empreender, que é o grande maioria dos pequenos dela, né? Eles pegam lá, saem de uma empresa, ganham um fundo de garantia, 5, 10 mil reais e resolvem fazer algum pequeno negócio. Poxa, isso para o Estado é tudo de bom, eu entendo, né? É uma pessoa que vai buscar, em vez de ser um desempregado, ele vai buscar o seu próprio sustento e desenvolvimento e que pode gerar mais um emprego. Então, imagine um desempregado que pode virar 2 empregos novos, né? O Estado está incentivando essas pessoas, de todas as maneiras, buscando, em vez de cobrar elas, e se aproximar delas. Oferecer ajuda, oferecer desenvolvimento, treinamento, né? Ajudar ela a entender o mercado que ela está se enfiando, né? Ajudar a avaliar os riscos, né, para ver investimento versus riscos e tal. Então, eu percebo que a minha irmã, o que aconteceu com ela? Mais ou menos 50% do fluxo que ela teria para iniciar o negócio, ela investiu em burocracia. E aí, então, você pensa assim, naturalmente, a tendência de uma pessoa dessa quebrar é grande, porque ela já está colocando o dinheiro dela em risco, já está apostando, né, numa capacidade que ela nem sabe, é o primeiro empreendimento dela. Esse é outro grande desafio, né, Leandro? Você, quando vai empreender, você tem um sonho, mas você não tem a certeza da tua capacitação de empreendedor. E ainda mais, já te come 50% da tua capacidade de investimento no início do processo, se der certo, você atrasa muito o sucesso desse negócio pela retirada dessa capacidade de investimento. Então, são coisas assim que eu acho que o poder público, né, já fica uma dica para você, que você é o executivo, eu sou pré-candidato a legislar e fiscalizar, né? Tenho ideias, mas não me cabe, não é a minha função. Tem apenas esses sentimentos, essa vontade que possa o nosso país ser um país considerado não tão negócio, nós somos considerados 14º, 144º, né? Difícil de empreender, né? Então, assim, é uma dificuldade grande. Mas o pequeno mesmo é uma coisa apaixonante, porque eles são muito apaixonados pelaquela possibilidade de ser um empreendedor. E é lindo ver essas pessoas iniciando. Eu já vi vários amigos meus iniciando, e infelizmente, a grande maioria deles não foi adiante. Sempre que eu podia, aconselhava, dentro da minha pouca capacidade. Né? Eu acho que talvez o Estado tenha que olhar para essas pessoas e ver elas como assim, poxa vida, né? Olha aí a oportunidade de mais uma pessoa investindo, né? É assim que eu penso, tá, Leandro? Sim, não, mas você está completamente correto. Como eu estava falando, desde 2007 até 2016, eu fiquei na Associação de Micro e Pequenas Empresas e participei muito, né, dos APEV nos bairros, no qual a gente conversava com muitos empreendedores. Participei da diretoria da FAMPESC, da Federação das Micro e Pequenas Empresas, né? Até naquele momento a gente acabou indo numa viagem a Brasília para ter contato em algumas reuniões. Então a gente via que quanto mais a gente conhecia a realidade do outro, de uma forma a gente via que estava no mesmo barco, porque são as mesmas dificuldades nossas, né? Independente do setor, do tamanho, tudo atrapalha, né? Então, e por isso que eu entendi que dentro do novo a gente pode contribuir justamente para diminuir isso, né? Fiscalizando, entendendo e sabendo na prática, né, o que a gente sofreu como empreendedor, tudo aquilo que era uma burocracia, mas que na prática não tinha sentido nenhum ou não gerava riqueza para a população ou retorno para a população esperado quando aquela lei foi criada por algum burocrata, vamos dizer assim, né?
Eu estava lembrando aqui, enquanto você estava comentando das experiências da Adélia aí, mas lá em 2000 entre 2010 e 2015 foi criada a Lei do Caminhoneiro, e eu era sócio de uma transportadora aqui em Jaraguá, e nós tínhamos uma rota que ia até o Nordeste e voltava, e a Lei do Caminhoneiro tinha as pausas, né? A cada tantas horas o caminhoneiro precisava parar para fazer o descanso, e nós tínhamos determinadas cargas que tinham um valor agregado muito alto, né? Então não poderia parar em qualquer lugar porque a seguradora não permitia, né? Então a gente chegou num impasse, porque a gente saía de São Paulo e vinha para Jaraguá do Sul ou Blumenau, um exemplo. Aí tu tinha uma carga lá, sei lá, uma carreta de R$ 1 milhão de mercadoria. Aí, para te cumprir a lei do caminhoneiro, o caminhoneiro precisava parar ali na região de Curitiba, né, São José dos Pinhais. Porém, aquela região tinha um alto índice de roubo de carga e a seguradora não permitia. Então, assim, a gente ficava aí. Nós só queríamos fazer o transporte de carga, entendeu? Mas só que olha só o risco. Se a gente não parasse, a gente correria o risco trabalhista, né, do empregado que não está parando dentro da lei da lei trabalhista. Porém, se a gente parasse e roubasse o caminhão e a carga, a seguradora não pagaria a carga, né? E aí a gente ia ficar com o risco todo nas costas do empreendedor. Então, assim, tu tem que ficar o tempo todo se desdobrando, né, por novas regras e alterações que as leis no Brasil acabam nos fazendo obrigar. Por um lado, é um crescimento, né, Jane? Porque a gente vai entendendo mais o sistema, vai se aprimorando. E nesse caminho, até a gente aproveita para tentar conhecer novos segmentos e, quem sabe, fazer outros investimentos, mas que cada dia é uma luta, é um novo desafio que nós temos pela frente, né? E, como eu falei, né, e principalmente o peso é maior para as micro e pequenas empresas, porque elas não têm estrutura, né? Elas não têm, dentro do custo, uma assessoria advocatícia, né? Normalmente, ela usa o advogado somente em casos especiais, então ela acaba nem colocando essa despesa, esse investimento no advogado dentro do sua planilha de custo. Porém, uma grande empresa que acaba tendo uma estrutura maior, ela já consegue absorver esse custo e diluir numa produção grande e tudo mais. Então, por isso a gente fala que para o empreendedor de micro e pequena empresa, que é 99%, custa muito mais caro, né? É muito mais batalhado para chegar lá. Então, assim, é um desafio. Acho que a gente não pode ficar só também aqui choramingando, né, Jânio? Exatamente. Se tiver algumas alternativas, eu queria, só para a gente ir para a reta final, falar aqui do nosso município, né? O que a gente tem, que a gente poderia evoluir, né, Jânio? O Jânio, que é pré-candidato no nosso município. Aqui é o nosso mundo, né, Leandro? Aqui é que nós temos que... A gente tem que entender o contexto, mas buscar a nossa casa. Sim. A nossa vida começa no nosso lar, com a nossa família, nossos filhos, e os nossos negócios, o nosso desenvolvimento financeiro e intelectual está na comunidade. Então, nós temos que entender bem a nossa comunidade, para poder justamente não ficar atirando para todos os lados, né? Ter uma forma de oferecer sugestões para que o processo seja menos burocrático, mais acelerado, porque também Jaraguá do Sul, eu vejo que é uma cidade muito empreendedora. Muitas pessoas têm ótimas ideias, mas elas têm muito medo de colocar o seu capital em risco, né? E acabam voltando no mercado de trabalho e tal, mas frustradas porque o sonho fica adiado. Então, veja assim, nós temos juntos, né? Em função, temos um projeto muito interessante, que será apresentado à comunidade no momento oportuno. Então, vamos falar sobre isso agora, né, Leandro? Sim. Até eu queria só começar, então, nesse ponto. Lá em 2015, quando eu assumi a presidência da APED, a Associação de Micro e Pequenas Empresas, logo no início surgiu na pauta ali um aumento de ISS que ia ter aqui no município, e queria, inclusive, onerar o próprio município, porque ele tinha vários serviços já contratados que iriam ter aditivos aí por esse aumento de ISS que ia impactar
nele mesmo, né, no custo das obras que ele estava fazendo. E alguns empreendedores vieram reclamar comigo que, né, em 2015, na época, quem lembra que a Dilma estava no processo de impeachment, tinha greve dos caminhoneiros, então aquele né, bastante alvoroço aí no Brasil. E não caberia, né? Nós estávamos num momento ruim da economia, não caberia ainda mais aumentar em tributos. E no qual, na época, eu fui levar para o prefeito Dieter lá o nosso entendimento como classe empreendedora que não é aumentando impostos que se resolve o problema, e sim melhorando os serviços que a prefeitura estava oferecendo. Na época, a gente tinha ainda não existia nota fiscal eletrônica aqui no município de Jaraguá do Sul, e Jaraguá do Sul estava perdendo muitos empreendimentos para cidades vizinhas, porque já ofereciam nota fiscal eletrônica. Então, e quem acompanha as receitas da prefeitura pode ver que de 2015 até hoje, o ISS só aumenta gradativamente, e grande parte disso se deve à nota fiscal eletrônica. Então, porque é um documento fácil, agiliza a vida do empreendedor e, com certeza, levou muitas pessoas a se formalizarem, aqueles que criar novos empreendimentos e empreender aqui em Jaraguá do Sul. Então, foi mais um exemplo ali que eu vi na prática de que era preciso caminhar para a era digital cada vez mais, e que a gente conseguiu, na época, a revogação do ISS, e mesmo assim a prefeitura teve aumento de arrecadação, por causa que na sequência houve a implantação da nota fiscal eletrônica. E que já era, né, aquilo que a gente estava falando, né? Já era óbvio que isso ia acontecer, porque ia facilitar, né? Imagina, na época, um pintor precisava, né, fazia o seu serviço, ele precisava ir no horário comercial até a prefeitura tirar uma nota fiscal avulsa. Então, ele perdia o tempo, né? Porque tempo útil que ele deveria estar pintando uma casa, prestando serviço, para ir até a prefeitura solicitar uma nota fiscal avulsa. Então, para ainda mais, né, vamos dizer assim, burocracia que não faria nenhum sentido. Então, pegando esse gancho, Jânio, a nossa visão aqui para o município, não sei se você quer falar alguma coisa antes? Não, eu estava só lembrando, por exemplo, de um acontecimento a nível Brasil, mas em 2018, quando o Temer assumiu a presidência, para ver como é importante a burocracia, que se fala agora era cair, né? Eu tinha para registrar um produto, fechava com o cliente uma parceria para tal produto ser produzido na parceria. Eu colocava no site do Ministério da Agricultura esse produto para ser registrado, ele levava de 6 a 12 meses para ser aprovado. E com a entrada do Temer, ele tirou esse caminho, né? E colocou a responsabilidade para nós, empreendedores, entende? Então, a gente, quando registrava no site do Ministério da Agricultura o produto, a partir do momento que salvava lá esse registro, todos os dados, né? Ele automaticamente era aprovado. Pensa, Leandro, a gente ganhou de 6 a 12 meses num piscar de olhos, com uma canetada do Temer, né? Aí o Temer virou meu ídolo, porque flexibilizou meu negócio, eu perdi vários clientes que não aguentaram, não suportaram esperar de 6 a 12 meses para que o produto fosse aprovado e iniciar a produção para que a parceria começasse. Então, foi uma luta bastante grande. Então, esse exemplo, assim, é para perceber como o poder público pode não atrapalhar. E era tão simples. Eu inclusive, sugeria os próprios fiscais do Ministério da Agricultura que me vinham fiscalizar, eu falava, meu Deus, por que será que vocês não permitem que a gente faça isso? E só fiscalize se está correto. Porque as regras estão ali, como deveria ser feito, entende? Era só um trabalho que nós fazíamos e mandávamos um retrabalho de um órgão, depois voltava para nós aprovado. Então, isso foi uma coisa incrível. Então, só para fazer um breve comentário para entender essa questão da importância, né? Sim. E para quem acompanha, não lembro de ter falado na outra live, mas Florianópolis lançou há menos de um mês atrás, junto com a Jusesc e com o Sebrae, de abertura de empresas em até 4 horas, Jânio. Você chegou a ver essa matéria? Eu vi, sim, achei espetacular, né? Bruno Souza. Então, sim, a gente vê que a tecnologia veio para ficar e para justamente facilitar a vida do empreendedor. E para quê? Para gerar emprego, para gerar serviço, para gerar riqueza. E tudo isso vai ajudar a população que está aqui na base, né? Então, eu acredito que isso seria um projeto para a gente trazer para Jaraguá do Sul, algo bem importante, que pode impactar. É lógico que são, vamos dizer, empreendimentos de baixo risco, né?
na qual a gente tem sim. escritórios, prestação de serviços que não tem tanto impacto, então são setores que Não, dá para flexibilizar que e não mexe agilizar. que não mexe com alimento, Leandro, que não coloca em risco a saúde da população, coisas mais simples assim, né? Exato. Existe. Assim também como precisamos evoluir, que está na nossa pauta também, a questão do licenciamento de obras. Né? A gente hoje tem, em Jaraguá do Sul, aí já deu uma melhorada, mas ainda está muito aquém de ser veloz. Né? Então, você quer fazer uma expansão da sua empresa, então quanto tempo levaria? Né? Eu, na época lá de 2015, eu tinha um empreendedor que chegou lá na PEV e que falou que, poxa, já estou quase produzindo dentro do galpão que eu aumentei da minha indústria e ainda não saiu a licença para construir. Então, assim, é tão burocrático, demora tanto, que se o empreendedor, às vezes, aguarda muito, ou ele perde o serviço, perde o cliente e perde a oportunidade de gerar mais emprego, gerar mais Ou perde renda. o negócio, ou perde o Ou, negócio por não ter condição de suportar o fluxo de caixa, tá bancando essa situação toda, acaba perdendo o negócio, né? exato. Desistindo do Mas como a negócio, gente né? Mas como a gente fala, né, tipo, não são negócios ilegais, né? São pessoas responsáveis que contrataram um engenheiro, um arquiteto, são certificados por um órgão de classe que tem a sua anuidade aí para certificar que ela está ativo. Então, tem pessoas responsáveis por trás dessa obra. Então, para que segurar tanto a liberação, o licenciamento dessas obras? Então, é importante, claro, dependendo do tamanho dessa obra, né? A nossa ideia é até 750 metros quadrados, agilizar muito a liberação, o licenciamento dessas obras, para que a gente justamente estimule as pessoas, não só os empresários que querem ampliar os seus negócios aqui em Jaraguá do Sul, mas também aqueles que querem iniciar ou até aqueles que querem construir para outros fins aqui. E quando começa a construir, vai gerar emprego, renda, vai movimentar o comércio de construção civil, encanador e tudo mais. Né? Então, acho que é algo bem interessante que a gente pode contribuir aqui com o nosso município de forma prática, né? A questão de a gente só se organizar, colocar cada vez mais a tecnologia da informação para auxiliar, então a nossa população vai ganhar como um todo. Então, e tentar também, junto com o Jânio, na Câmara de Vereadores, aí, como pré-candidato, verificar todas as vezes que não fazem mais sentido, né, Jânio? Quer falar sobre isso? Acho que as leis ruins têm que ser extintas, talvez. Talvez, ao invés de investir aí, será 12 meses de uma legislatura tentando encontrar novas leis, e entrar para dentro das leis ruins e revogá-las, possa ser muito mais útil para a comunidade, né? Sim. É preciso estudar isso, né? Porque são muitas leis criadas que ficam largadas lá sem utilidade alguma. Sim. Assim como negócios são desenvolvidos pelo poder público e depois ficam lá abandonados, que não dão em nada, também são coisas que precisam ser vistas, né? Sim. Está dentro de um processo de fiscalização e legislação. Sim. E vale lembrar que lá atrás, até eu estava lembrando aqui das pautas que a gente sempre bateu aí de melhorar o ambiente de negócios aqui de Jaraguá do Sul. Eu fui conversar muitas vezes lá no SAMAI com o pessoal que, quando os MEIs acabam registrando os seus negócios nas suas casas, muitos vinham reclamar para nós que iniciava uma cobrança de uma segunda tarifa. Né? Então, além da tarifa residencial, uma tarifa comercial por estar estabelecido na sua própria residência. Porém, grande parte deles é somente um endereço fiscal, né, Jânio? Tu conhece bem isso, né? Então, ele não vai produzir, né? Não vai produzir nada, não vai consumir mais água, não vai consumir mais esgoto. Então, ele só está querendo mesmo ir, formalizar o seu negócio, gerar emprego, gerar renda e trabalhar. E o que eu sempre defendia é que, poxa, o governo federal criou, né, o MEI para justamente ser uma porta de entrada para os empreendedores, né, tirando burocracia, facilitando e com uma taxa mensal que é bem pequena para poder entrar no mercado e formalizar o seu negócio. E aí chega o SAMAI, aqui de Jaraguá do Sul,
e cobra uma sobretaxa que dá quase 50% do que ele paga para o Estado, para a União e para o município. Então, vê se faz sentido. Ele paga R$ 50 para 3 órgãos, né, federal, municipal, estadual, e essa mais só porque o cara colocou o seu estabelecimento na sua casa, bota uma taxa que representa quase 50% do que ele paga para os 3 entes. Eu sou um grande admirador. Não faz sentido nenhum. A gente está querendo fazer um movimento para os empreendedores se formalizar. Sim. E vocês estão indo na contramão disso. Né? Sim, só assustando ele. Eu sou um grande fã do cooperativismo, sabe? Já comentei isso contigo, né? Sou um grande fã do cooperativismo. Entendo que o poder público pode incentivar muito o cooperativismo, sabe? Juntar essas pessoas. Eu cito o caso da banana, né? Que é uma situação toda sazonal. Tem hora que está realmente preço de banana e tem hora que está preço de ouro. Só que quando está preço de ouro não tem banana. Então, e aí quando tem a banana em alto, em grande... Oi, Júnior. Oi, Júnior. Travou aí? Não sei se para vocês também. Deixa eu ver aqui. Vamos de novo com o Júnior aqui que travou o vídeo dele aqui. Então, estão perguntando aqui, aproveitando que o Jânio ainda não voltou, mas o que a gente pode fazer é rever, né, nosso compromisso é rever todos os decretos municipais, e já estamos fazendo isso, que possam ser revogados e que não façam mais nenhum sentido ou estejam de forma arbitrária aí, dificultando a vida do empreendedor. Essa é uma forma do executivo, né, fiscalizar e mudar aquilo que ele entende que não faz mais sentido para nossos dias atuais aqui em Jaraguá do Sul. Claro que também podemos ver os outros as outras leis que estão em vigor, junto com os vereadores, aí, com a Câmara, para identificar também a oportunidade de tirar o Jânio voltou aqui. Então, retirar as burocracias que tem aqui no nosso município para justamente facilitar, desburocratizar e deixar a vida do empreendedor cada vez mais fácil. Então, é lógico que a gente pode fazer isso em conjunto. Não somos somente nós que somos o dono da verdade e sabemos as dificuldades de todo mundo, mas sim a população, os empreendedores, as pessoas que querem a mudança, e a mudança para facilitar para todo mundo, desburocratizando para todo mundo, podem sugerir aí ideias, né, ou leis que estejam atrapalhando ou burocratizando a vida no dia a dia de vocês. Acho que é muito importante, assim, né, não largar toda a responsabilidade somente para o gestor, mas sim o gestor ter a porta aberta para receber essas contribuições e rever as coisas que não fazem mais sentido e melhorar a vida do cidadão jaraguense. Acho que isso é primordial para nós crescermos em conjunto, não só o legislativo, não só o executivo, e nem só a população, temos que todos estar no mesmo barco, remando para o mesmo caminho. É isso que eu acredito e isso que eu acho que vai ser importante daqui para frente. Porque cada vez mais, na era digital, a gente tem a mudança muito mais veloz. Então, a gente precisa estar muito mais conectados. Gente, o Jânio caiu, tem 30 segundos para acabar a live. Então, o Jânio não está conseguindo voltar, eu acho que a internet dele caiu lá. Mas quero agradecer a todos que participaram hoje aqui conosco. A gente falou bastante, né? Acabou não conseguindo ler muitas perguntas, as contribuições de vocês. Mas siga o Jânio Kaufels aqui no Instagram, quem ainda não segue ele. Quem ainda é amigo do Jânio e não segue o Leandro, por favor, estamos à disposição. Tá bom?
E quem quiser, mande no direct também sugestões.